tarde, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Com muita alegria, estamos iniciando mais um culto do Evangelho online, realizado pelo Centro Espírita Nosso Lar em Barras, Piauí. Todos sejam bem-vindos e se sintam abraçados. Queridos irmãos, já pedimos que cada um possa reservar um recipiente com água para ser fluidificado no momento do passe. E para que a gente possa já nos harmonizar, sentir a presença divina pertinho de nós neste Evangelho, vamos a uma leitura edificante que será proferida pela nossa irmã Socorro Cavalcante. Boa tarde, irmãos. A mensagem está lá no livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E o título da mensagem é Relacionamento. Se dificuldades e provações te visitam no relacionamento com o próximo, não te permitas requentar mágoas no coração. Deixa que a confiança na sabedoria divina te dissipe qualquer sombra do pensamento, lembrando o sol a desfazer nuvens diariamente para vitalizar e revitalizar os processos da vida. Para isso é imperioso que a compreensão te prescinda os impulsos, e a compreensão te fará saber que os outros são criaturas autônomas, gravitando sempre na direção de objetivos diferentes dos teus. A certeza disso te livrará da solidão negativa, capaz de induzir-te a desânimo e desespero. A verdade nos ensina que ninguém realiza o bem e nem caminha para o bem sem os outros. Mas por que isso aconteça? Ninguém pode exigir que os outros lhe carreguem a existência nas sendas a percorrer. Os outros serão nossos cooperadores, intérpretes, associados e companheiros, enquanto isso se lhes faça possível, ocorrendo o mesmo conosco em relação a eles. À vista disso, ama os amigos sem prendê-los. Esse terá sido o sustentáculo de tuas esperanças por muito tempo. Entretanto, é possível surja um dia em que não consiga permanecer inteiramente ao teu lado, em face de novas tarefas que lhe despontam na senda. Outro te entendia os propósitos até ontem. No entanto, experiências que se lhe fizeram necessárias alteraram-lhe provisoriamente os raciocínios. Aceita-os, quais se mostram continuando a agir no exercício do bem e seguindo adiante na construção da vida melhor em ti mesmo. Ninguém aprende algo de bom e nem melhora a si mesmo sem os outros, mas ninguém pode depender totalmente dos outros nas realizações que demande. Nos momentos de mudança e renovação, para aqueles a quem mais ama, afasta de ti a ideia de separação e não te lastimes. Prossegue trabalhando, porque pelos desígnios da vida superior, outros virão ao teu encontro para a execução das tarefas que o mundo te conferiu. E os que se afastam de ti voltarão depois, com mais força de amor, a fim de te auxiliar ou serem auxiliados. A verdade não se deteriora. Somente perde os seres queridos aquele que possivelmente os procura quando se fazem distante, porquanto quem ama, ama sempre, e de tal modo que, ainda mesmo quando os corações amados se distanciam, o coração que ama prossegue amando-os e abençoando-os, sabendo conscientemente que, pelas forças do Espírito, jamais dele se afastará. E assim, meus irmãos, com essa leitura dessa linda mensagem, vamos nos preparar para a prece de início do nosso amado Evangelho. Então, que possamos serenar nossa mente, os nossos corações, sentar confortavelmente,
fechar os nossos olhos para assim melhor nos conectarmos com o plano maior. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, Deus de bondade infinita, ao nosso Mestre Jesus amado, guia e modelo nosso, a nossa Mãe Santíssima, Mãe de toda a humanidade. E assim, Senhor, te pedimos, nos intui, nos dá serenidade para o Evangelho de hoje. Que possamos, Senhor, absorver toda a leitura que aqui vamos ter ciência nessa tarde. Possamos refletir nas palavras que vão ser proferidas pelo Evangelho e que possamos botar em prática cada lição que aqui vamos ter hoje. Nos abençoa, nos intui, nos dá serenidade, que o nosso coração possa estar aberto para todos os teus ensinamentos. Que nenhum espírito encarnado e nem desencarnado possa atrapalhar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E agora, depois da prece, nós vamos ler o Evangelho de hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler o capítulo 8. Bem-aventurados os puros de coração. Lá no item pecado por adultério, pecado por pensamento e adultério. Ouviste o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus. A palavra adultério não deve ser aqui entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão, para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se nesta geração adúltera e pecadora, alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai, acompanhado dos santos e anjos, dos anjos e santos, ou seja, vice-versa. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento, pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Este princípio leva-nos naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma comprometida no mau caminho avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e, pouco a pouco, se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou a menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento é, portanto, o resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Perdão, gente, é o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e não
E se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquela que ainda tem o pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquela que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Num, o trabalho está feito, nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, queridos irmãos, devemos parar para refletir esse tema proposto hoje a cada um de nós, que vem nos falar sobre relacionamentos, os nossos pensamentos, e como devemos ter um comportamento de ação, de energia, de vibração de energias para com a nossa vida. Então, o Evangelho ele nos faz essa advertência, ele nos diz, né, que todo mau pensamento, ele é um pecado, ele é um erro. Antigamente, tinha-se uma moderação. Pensava-se diversas vezes pensamentos errados, cobiçando a mulher do próximo, ou desejando mal a um irmão, a um próximo. E o Evangelho hoje vem nos esclarecer, para que a gente possa, então, perceber os nossos defeitos, perceber os nossos erros, os nossos vícios. Então, queridos irmãos, levantando essa questão, o Evangelho nos traz, então, essa reflexão, para que quando vermos essa palavra adultério, não vamos ligar simplesmente ao ato de uma traição, de um ato de traição, mas sim também no sentido mais amplo, de um pensamento errado, um pensamento vicioso, contrário às leis de Deus. Então, o mal que ainda está enraizado em nós, devido às nossas existências passadas, em que cometemos grandes delitos, estávamos entregues em vários vícios de todos os gêneros, essas reminiscências que nos acompanham, elas ainda nos influenciam hoje em dia. O Espiritismo já deixa claro que a família, na maioria dos casos, é resgate e que somos chamados a conviver com espíritos que, no passado, em vidas passadas, foram inimigos, tiveram uma inimizade. E aí é que tem a sabedoria de Deus, que nos coloca no mesmo caminho para que a gente possa amar e perdoar. Então, quando o Evangelho nos fala, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, é para que a gente possa compreender que o momento que estamos vivendo, na sociedade que estamos, com a família, com a vizinhança, com a condição social, com emprego ou com desemprego, com enfermidade, ou seja qual for a situação, o problema que estivermos passando, não é à toa, não é ao acaso. A providência divina se revela aí. A sabedoria de Deus se revela nessas situações. Então, devemos cuidar do nosso espírito, fazendo a reflexão nas leis de Deus, nos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos irmãos, o pecado por pensamento existe, e é um grave erro. Não vamos querer amenizar, dizer que eu pensei, mas não agi. É um grave delito, porque o pensamento, ele é energia. O pensamento, ele é uma força que pode atrair, que pode repelir, que pode curar, como também que pode adoecer. Então, queridos irmãos, possamos então perceber que os nossos relacionamentos não são um relacionamento afetivo, conjugal, mas sim de pai com filho, de irmão, com vizinhos, com padrinhos, com amigos, com até desconhecidos que porventura são colocados na nossa vida para que possamos ter um contato com eles, não é à toa. Às vezes, a gente olha para alguém e aí começa a observar, não fui com a cara dessa pessoa, não gostei do jeito dela. E cria aquele sentimento, cria aquela sensação muito triste, aquela sensação feia, em que a gente começa até a desejar o mal para aquela pessoa sem ela não ter nos feito nada. Tenhamos cuidado, pois estamos sendo chamados a conviver com espíritos
que tivemos contato em vidas passadas, mas que nessa vida é para que a gente possa perdoar, para que a gente possa aprender a amar, para que a gente possa aprender a conviver. Temos grandes necessidades de receber ajuda, auxílio, mas essa ajuda, esse auxílio, não é para que seja através de um milagre, como muitos de nós há muito tempo esperávamos, ou ainda podemos esperar. Não, queridos irmãos, o milagre já está acontecendo, pois Deus nos permitiu o dom da vida, de reencarnar, de estarmos em contato com espíritos que às vezes a gente não gosta e que não gostam da gente, mas que devemos refletir, observar bastante, pois o amor que Jesus Cristo trouxe, esse sentimento sublime, ele deve reinar em nossas vidas. O mundo atualmente passa por calamidades, com essa doença do Covid-19, com muitas injustiças, com muitas misérias, mas são resgate, queridos irmãos. Tudo isso vai passar. Se despertássemos o amor que Jesus Cristo nos ensinou, o mundo estaria melhor. Os nossos pensamentos estariam mais elevados. Recorrendo ao livro Os Mensageiros, psicografado por Chico Xavier, ditado por André Luiz, ele nos cita um exemplo em que, quando ele estava vindo com os mentores espirituais para a Terra, ele observava uma nuvem escura que abrangia muito da crosta terrestre, uma zona muito escura, um nevoeiro muito escuro. E o mentor espiritual, vendo a indagação de André Luiz, explica que esse nevoeiro, esses fluidos ali escuros, eram forças pensamentos, eram pensamentos emitidos por cada um de nós. E aí, o Espiritismo nos dá um exemplo muito claro, que nós é como se fosse um peixe mergulhado na água. O peixe somos nós, e essa água é todo esse fluido negativo em que estamos envolvidos. E advém não de um ser de chifres ou criaturas horrendas, que Deus não fez isso, e sim dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Então, o Espiritismo vem nos alertar que os nossos pensamentos, ele pode ajudar, e muito, mas também pode prejudicar. Então, devemos ter uma reforma no nosso íntimo. Nós devemos mudar a nossa conduta mental, nossa conduta de sentimento, porque às vezes, na maioria das vezes, desejamos o mal, achando que estamos fazendo alguma vantagem. Muitas pessoas comentam, dizem, essa pessoa é infeliz, essa pessoa fez uma grande maldade, essa pessoa é um vagabundo, não merece isso, não quer nada com a vida. E a gente cria esse sentimento de julgamento. E nós devemos repelir, queridos irmãos. Nós somos dignos também de ajuda, fizemos já grandes erros. Jesus já dizia que atire a primeira pedra aquele que jamais errou. Então, meus irmãos, por que estamos atirando pedras? Se erramos também, claro que uns erram mais que os outros, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Não nos cabe esse julgamento. Claro, uma notícia triste, uma notícia chocante, mexe com o nosso sentimento. E a gente anseia por aquela justiça. Mas não vamos maldizer, não vamos murmurar, vamos orar mais. Vamos ter o hábito da prece em nossos dias, antes de dormir, depois que acorda, ou sempre que necessário, realizarmos o culto do Evangelho no lar, ter uma religião, praticar o bem, o perdão, o amor. Todas essas ações seriam uma força muito forte que combateria esse mal, o mal por pensamento, mesmo que não seja efetivado, mas é um mal que devemos repelir. E aqui a gente também tem que compreender, queridos irmãos, o propósito da nossa vida com a nossa família. Às vezes, a desavenças que acontece conosco está contido ali, naquela casa, naquela família mesmo que singela, ao contato de um pai, de uma mãe, de um irmão. No relacionamento conjugal também, que no período do namoro é as mil maravilhas.
Mas com o tempo, uma chama começa a se apagar. E às vezes, nós nos entregamos à leviandade. Ou muitas vezes, magoamos corações simplesmente pelo desejo da posse, da conquista. As amizades também, muitas vezes por interesse. E isso tudo leva com que o espírito possa se estagnar. A nossa evolução não ocorrerá, queridos irmãos. Então, ao momento de uma aflição, de uma contrariedade, de uma discussão, de um impasse, possamos refletir mais do que o Evangelho tem a nos dizer, do que Jesus quer de nossa vida. Lembremos sempre, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que é o nosso guia e o nosso modelo. Devemos, nos momentos de aflições, nos momentos de tribulações, lembrar de Jesus mais. O que acontece muitas vezes é que a gente se envergonha de falar no nome de Jesus, no nome de Deus. Jesus usou até esse exemplo, aquele que se envergonha das minhas palavras, entre essa raça adúltera e pecadora, eu também me envergonharei diante ao Pai. Então Jesus nos mostra nos mostra essa passagem para que a gente reflita, para que nós possamos compreender mais, queridos irmãos, que necessitamos de Deus, que necessitamos cuidar do nosso espírito para que o mundo possa mudar. Não vamos esperar a mudança de um irmão, de um pai, de um filho, mas vamos fazer a nossa. E fazendo a nossa, seremos exemplo para aqueles que a gente ama, como também aqueles que a gente nem imaginava que se espelham em nós. Cabe, então, a minha ação, cabe, então, a minha boa vontade para se melhorar, para mudar. E o tempo é chegado. A vida que temos, queridos irmãos, não é para se brincar. Não estamos numa colônia de férias. Não estamos aqui para simplesmente curtir. E sim temos um compromisso, uma grande responsabilidade de nos melhorar. Porque quando retornarmos à pátria espiritual, prestaremos conta. E aí? O que será que iremos prestar conta? Que bem que a gente fez? Que amor que a gente espalhou? Que perdão que nós demos? Então que a gente reflita, queridos irmãos, cada um de nós, sobre essa responsabilidade, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções, sobre este compromisso que cada um de nós carrega no íntimo. Pensemos nisso. Então, queridos irmãos, possamos agora nos preparar para a nossa prece de encerramento, que nós possamos elevar o pensamento a Deus. Fechemos os olhos, queridos irmãos, e possamos, então, proferir uma prece singela. Pai de infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por tudo, por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, realizando este evangelho no lar online. Ilumina e abençoa os nossos irmãos que estão conectados conosco, os seus lares, aqueles que não puderam se conectar hoje por algum motivo, que possam as nossas preces lhes dar bom ânimo e persistência para insistirem, Senhor, nas próximas oportunidades. Ilumina os nossos familiares, ilumina as pessoas a quem amamos e também, Senhor, possa as nossas preces chegar àqueles que nos desejam mal, para que esse mal possa ser convertido em amor, em fraternidade. Abençoa os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas casas de saúde. Abençoa e ilumina os caminhos daqueles que estão cometendo atos, Senhor, errados, nas tuas leis e nas leis dos homens. Que possam responder por seus atos, pagar, Senhor, por esses delitos, mas que as nossas preces possam chegar como um bálsamo salutar, que os ajude, Senhor, a se desprenderem dessas amarras que ainda lhes deixam na ignorância da maldade. Ilumina aos corações sofridos das mães, que sofrem, Senhor, por não ter um pão, um leite,
para darem para os seus pequenos filhos. Também aquelas mães que, pelo desespero, pela ignorância, por algum motivo, estão pensando no aborto ou estão cometendo o aborto. Que possam as nossas preces, Senhor, barrar esse ato errado. E aqueles nossos irmãozinhos que desencarnaram, Senhor, pelo ato do aborto, possam ser recebidos na pátria espiritual pelos bons espíritos, amém. Aqueles que estão pensando no suicídio, Senhor, não permita, Pai, que as nossas preces possam ser como uma advertência em seus corações, para entender que são importantes para Ti e para cada um de nós. E aqueles que cometeram esse ato, infelizmente passam por grandes privações e perturbações. E sabemos, Senhor, o grande erro que cometeram. Mas também sabemos, Senhor, que o Teu amor é infinito. Abraça-os. Envia os Teus Espíritos Consoladores para os erguer. E assim, Senhor, serem assistidos. Ilumina a todos aqueles que perderam familiares pelo Covid-19, outra doença, outro acontecimento. Consola os seus corações, para que possam entender que não perderam ninguém e não acabou. Só é uma separação momentânea e haverá o reencontro. Ilumina e abençoa também, Senhor, todas as religiões, para que nesse momento tão crítico, tão delicado, possam propagar a luz consoladora do Senhor Jesus Cristo aos corações sofridos. Ilumina os animais, Senhor, que são os nossos auxiliares, para que não possam mais sofrer os maus tratos, o abandono, o desrespeito. Ilumina também toda a natureza, o universo e tudo o que Tu criastes, querido Pai. E obrigado por este Evangelho e que possamos sempre continuar a realizá-lo para nos reerguer e nos fortalecer sempre. Senhor, humildemente assim, Te pedimos permissão para encerrar o culto do Evangelho no lar de hoje. E que sempre seja feita a Tua vontade, graças a Deus. Queridos irmãos, nesse momento continue conosco, pois seremos encaminhados para o passe. Preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos
cai em uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu